Primeiramente, olá a todos da banca, todos que prestigiam a minha apresentação. Meu nome é Walter Stanley de Souza. Essa apresentação do trabalho de conclusão de curso de Engenharia Elétrica e Telecomunicações da Universidade Federal do Amazonas, sob a orientação do professor e doutor Carlos Augusto de Moraes Cruz. E o tema da minha apresentação é o estudo da inspeção dos nematóides da espécie tucunaré através do processamento de imagem com uso de lentes polarizadas. Nesse primeiro momento, eu irei introduzir que existem vários tipos de doenças relacionadas a alimentos, principalmente em peixes e animais. Existe uma taxa de consumo humano referente a peixes entre Manaus e Itacoatiara, e essa taxa varia entre 100 gramas e 200 gramas diárias e 369 gramas dia e no Amazonas de 500 gramas por dia. Isso quer dizer que existe uma grande quantidade de consumo de peixe. Então, essa grande quantidade tem que ter uma fiscalização, senão iria ter vários tipos de doenças relacionadas a alimentos. Então, o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, junto com a GPI, que é a Coordenação Geral de Inspeção, e junto com esses regulamentos de inspeção da indústria sanitária e produtos de origem animal, eles criaram alguns tipos de inspeções junto com estabelecimentos que vendem esse tipo de produtos. Esse controle é dado pela inspeção visual macroscópica. Eles pegam alguns lotes de diferentes amostras e analisam essas amostras e vê se o peixe está com algum tipo de parasita ou algum tipo de inconformidade para ver se tem algum tipo de problema no geral. E só que, dependendo da quantidade utilizada, eles não. Eles dependem muito da visão, que é a parte analógica. Então, existem alguns erros de inspeção. E por que não utilizar uma visão computacional para poder reconhecer, para poder automatizar esse processo? Então, a grande vantagem de usar essa parte da visão computacional é automatizar esse processo e reconhecer os diferentes tipos de padrões desses parasitas, que no caso em questão é os nematóides. As análises de reconhecimento e detecção de formas estão voltadas a cálculos matemáticos e também às partes estatísticas, junto com as funções. Dentro dessas funções, existem algumas ferramentas pela ideia do Python, que seria o OpenCV, e essas ferramentas são utilizadas através de cálculos matemáticos. E através desses cálculos matemáticos, podem ser detectados os padrões por diversos tipos, por ponto, linha, borda, cor, tonalidade. Então, iremos encontrar esses padrões para poder detectar o parasita em questão. E a grande vantagem disso é que vai ter a mínima intervenção humana. O auditor só terá que colocar a amostra de peixe em alguma parte do sistema, e o sistema irá detectar e ter vários tipos de amostras e a quantidade de parasitas em questão. E também diminui o tempo que hoje em dia eles fazem, os grandes frigoríficos têm que dar esse tempo para os auditores fiscalizarem os seus produtos para poder chegarem ao consumidor final. Essas operações de defesa do consumidor apontaram fraude por causa disso, da grande quantidade. Às vezes, eles passam despercebido alguns tipos de parasitas e chegam até a mesa do consumidor de diferentes classes sociais, e o consumidor fica doente por causa desses parasitas. Ele vai ter que ir no hospital, fazer todo o procedimento parasitatório. Hoje em dia, a inspeção é realizada por meio de luz negra para melhor visualização. Porque no primeiro momento eles fazem uso da mesa com luz e verificam através dos procedimentos, das regulamentações, o uso de pinça para poder retirar. E às vezes esses parasitas não são encontrados a olho nu. Então eles têm uma segunda fase que eles pegam
a luz negra e detectam o parasita através dessa luz negra. E através dessas detecções, vamos criar funções de reconhecimento de padrões junto com as ferramentas do OpenCV e determinar as quantidades exatas daquela área colocada através da ideia do Python, através das fotos ou câmera conectada ao sistema. O objetivo geral do projeto é reconhecer as lives existentes de peixe através da visão computacional e minimizar o tempo de análise de inspeção, que hoje em dia demora muito, porque da grande quantidade que a gente tem que fazer a análise. O objetivo geral é analisar a proporção de erros e acertos, pegar a visão macroscópica e comparar com a visão computacional e fazer as taxas de erros e acertos e ver qual é a melhor. Se é possível fazer essa parte da visão computacional funcionar tanto quanto a da visão macroscópica. E reconhecer o tipo de parasita, com o procedimento através de uma câmera digital, porque os nematóides eles têm diferentes tamanhos, então você tem que padronizar alguns parâmetros iniciais para poder você detectar. Os objetivos específicos é implementar o método de detecção, utilizando a análise com a biblioteca OpenCV e fazer uso de algum tipo de foto ou câmera no sistema e realizar as comparações e métodos similares com a visão macroscópica através da taxa de erros e acertos. Na fundamentação teórica, como já dito, os procedimentos que eles utilizam, no primeiro momento, tem essa mesa de luz branca, eles pegam o peixe, o filé de peixe, colocam em cima dessa mesa e visualizam esse peixe colocando a mão mesmo, inspecionando ela, e pegam uma pinça e tiram o peixe, e caso tenha uma pequena quantidade, eles voltam com esse peixe para o lote e pode ser liberado. Mas eles fazem uma análise minuciosa, pegando vários tipos de amostras, de lotes, e caso não esteja conforme, eles vão rejeitar o lote e o dono daquele frigorífico ou qualquer lugar, estabelecimento que venda, não vai poder vender. Isso será um grande prejuízo para todos. E também utilize equipamentos portáteis que não permitem uma análise contínua, como o caso da luz negra. Não é contínuo, eles têm que pegar, analisar, focar e ver qual que é o parasita que está luminescendo lá naquela área. Como eu já dito, eles pegam a luz negra, né, e detectam com o olho e tiram com a pinça os parasitas. Eles utilizam-se referente a abaixo de 20 lux, que é o fluxo de iluminação emitido por uma fonte de luz que incide sobre uma superfície. E visualizo isso, só que não é contínuo, eles têm que... É muito trabalhoso, que eles têm que ficar lá, varando, tirando com uma mão e com outra. Isso é muito cansativo. E eles fazem isso e ainda tem que contar a região, contar a quantidade de parasitas, que às vezes são muitos, e eles têm que fazer isso. Não tem jeito. É um pouco demorado mesmo. E eles fazem isso com maior dedicação. E aqui é como eles fazem as partes do plano amostral. Como eu já disse, eles pegam amostras. Primeiro passo, eles pegam amostras. E dessas 3 amostras, caso não tiver nenhuma quantidade exorbitante, eles não vão para o segundo passo. Eles tiram e colocam de volta na amostra, no lote e aprovam. E caso tenha uma quantidade grande, eles vão para a segunda, que tem outros parâmetros desses parasitas por quilograma e também por tamanho do diâmetro dele, e verifica se é válido ou não. Aqui na tabela diz a quantidade de tamanho do lote, que é bem grande. Então, eles têm uma análise contínua, bem árdua para serem feitas. E isso eu quero melhorar e minimizar essa demanda. Por que utilizar polarização e polarizadores? Em questão, a polarização é importante
é uma característica importante da luz, né? Que tem a polarização vertical e horizontal. E o escocês James Clerk Maxwell, em 1960, conseguiu encontrar que o campo magnético tem relação com o campo elétrico e vice-versa, formando a onda eletromagnética. E com isso, iremos trabalhar. Por quê? Quando a gente usa o óculos de sol ou qualquer tipo de filtro polarizador, a onda, que é a luz, né, tem diferentes tipos de ângulos variando ao percurso do seu trajeto, da sua propagação. Então, esses diferentes ondas com ângulos diferentes, eles vão ser filtrados pelo filtro polarizador e vai sair um filtro mais limpo. Então, a imagem ficará melhor. E junto com essas lentes polarizadas, podemos detectar melhor os parasitas, que isso é um dos estudos que estou realizando, através dessa polarização, que eles pegaram, no exemplo, eles pegaram fios metálicos em paralelo, numa onda vertical, então, nesse fio metálico, eles absorveram as ondas, alguns tipos de ondas, e outras não foram absorvidas. E essas que não foram absorvidas é que queremos trabalhar. E foi criado a folha de Polaroid, que são as lentes que podem serem colocadas em câmeras. Em 1988, que foi o Land que inventou, com a visão química de rede sem fio. Ele utilizou álcool polivinílico longo e finos moléculas que contêm muito átomos de iodo. Então, ele utilizou esse procedimento, que seria uma lente, que nem o efeito sanduíche, que era a lente, o polarizador e a lente. E ele fez esse procedimento e viu que eles foram absorvidos por causa do ângulo que ele colocou a parte dos átomos, né, de iodo. Ele viu a parte e absorveu essas ondas, e as outras que não foram absorvidas foram filtradas. E com isso vai ter uma melhor imagem, como o do óculos de sol, que melhora em relação ao UV. Então entraremos agora na parte mais específica do Python, através do threshold e os níveis de cinza. Por que utilizar esse nível de cinzas, Walson? Porque quando a gente fala na parte médica, existem alguns equipamentos que fazem contraste. Esses contrastes variam. Então, eles fazem esses procedimentos aqui. Na figura 7 tem um gráfico ilustrativo que tem um range de A até B, e nessa região eles fazem um estudo. Então, tudo que estiver fora dela, ela vai ficar preto, e tudo que estiver nesse range, eles vão ser detectados através de um binário, ou vai ficar mais branco, da escala de cinza. E já na figura 6, tudo que estiver nessa faixa de A até B vai ser visível, e tudo que estiver fora dela também vai ser. Então, tem diferentes estilos de limiar. Essa teoria também é aplicada nas funções implementadas em Python. E junto com uma função específica da OpenCV, chamada Half Cycles, eu consigo determinar os pontos dos parasitas através de cálculos matemáticos e parâmetros, e as bordas onde estão na área determinada que eu escolhi, através dessa escala de cinza, os pontos de parasitas, e assim eu consigo contar esses problemas que seriam os parasitas. Como configurar a biblioteca OpenCV no Python 3.6? Então, utilizei o prompt e eu tive que abaixar um arquivo chamado getPype, que seria um instalador com diferentes pacotes. Ele me permite baixar as bibliotecas no meu computador, e assim eu consigo trabalhar com elas. Através desses comandos aí, eu consigo instalar esses frameworks. Nesse procedimento de construção, primeiramente, eu utilizei
a leitura da imagem conseguida, que tem os parasitas na imagem original, e a partir desse momento eu consigo fazer as filtragens até chegar na função específica Half Cycles para determinar os pontos e a coletagem através desses parâmetros iniciais de detecção. Esses parâmetros foram conseguidos com erros e tentativas. Então, fui testando cada um parâmetro e vendo qual que a melhor se encaixava para a melhor detecção desses parasitas. Aqui estão os resultados experimentais. A figura 9 tem a imagem original, que tem os parasitas, né? A figura 10 tem a parte binária, que eu vou detectar a área e também os parasitas, e a figura Gray para ver os níveis de escala de cinza para poder encontrar o percurso e também os pontos. E aqui a análise final, que eu consegui detectar os pontos através da análise computacional, e vocês podem ver que tem uma quantidade em cima de 178. Então, ele me gerou isso automático, eu não precisei ficar vendo na visão macroscópica, contando. Então, fiz uma comparação entre erros e acertos da visão macroscópica e visão computacional, e deu 89%, mais ou menos, 10,3 em relação à visão macroscópica. Isso quer dizer que é possível fazer isso e irá melhorar muito com as lentes polarizadas, e justamente isso facilitar a análise de expressão, que hoje em dia é um pouco defeituosa, que tem ilegalidades referente a isso e envolve muito dinheiro. Nas considerações finais, irei abordar o desenvolver dessa implementação e, junto com as lentes polarizadas colocadas, construir futuramente uma câmera com os filtros polarizadores e ter em si uma imagem boa e conseguir filtrar através dessa imagem e conseguir fazer a detecção através dessas funções criadas. Chegou no final com a porcentagem de 89%, através dessa imagem com parasitas, com o próprio biblioteca do OPCV, e entender que esses algoritmos têm técnicas e aplicações muito robustas, né? São utilizadas em processamento de imagem, são utilizadas em reconhecimento facial e vários tipos de outros procedimentos de reconhecimento hoje em dia. Esse controle de inteligência artificial vem só aumentando hoje em dia no mercado, tanto na parte médica e em outras áreas, e são uma implementação robusta que pode ser desenvolvida e de baixo custo, porque hoje em dia a inspeção tem vários procedimentos que demandam uma boa parte do dinheiro também, e também minimizar essa parte de custos. Aqui também as minhas referências que eu fiz e encontrei através dos estudos implementados e desenvolvidos. Podem ser desenvolvidos outros tipos de estudos. Essas são as referências. Dou a liberdade à banca de fazer alguma pergunta. E esse é meu trabalho final. E muito obrigado por ter deixar apresentar esse projeto, e até.